Longe de mim vir aqui para te julgar, mas eu quero perguntar para você qual é a motivação da sua tatuagem. Qual é a sua motivação para rabiscar o seu corpo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou reagir hoje a um vídeo que é um react, ou seja, o react do react, em que o Ryan Santos, que é uma personalidade aí com a qual eu tenho muitas discordâncias, mas é uma personalidade da internet, vai fazer um react de alguém que eu concordo muito mais, que é o pastor Rodrigo Mocelin, e eles vão falar sobre tatuagem. Curta esse vídeo, comente esse vídeo, manda esse vídeo para alguém que está precisando e se inscreva no canal e ative as notificações, bora lá. Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto de um quarto de hotel em Barcelona, e este é o primeiro vídeo do meu novo canal, Ryan Reage. Então, se você quer que eu reaja a algum vídeo, você faça o favor de mandar o seu super thanks aí de R$10 com o link. O Beleza. Vídeo que o seguidor que não pagou quer que eu reaja. Hoje, eu quero começar com esse vídeo aqui do pastor Rodrigo Mocelin, dizendo que tatuagem é pecado. Jogadores e torcedores de rugby foram aconselhados a cobrir suas tatuagens quando viajaram para o Japão para disputar o Campeonato Mundial de Rugby. Lá, as tatuagens... É isso aí, no Japão... na Rússia. Só um detalhe, o pessoal chama o Ryan de sociólogo, mas é só uma zoeira. Ele é um cara desse universo masculinista e tal. Eu tenho muitas discordâncias com ele, obviamente. Eu tô aqui a partir de uma perspectiva cristã para trazer comentários a partir de uma perspectiva cristã. Mas o Ryan acabou se tornando uma personalidade aí e ele tá reagindo a um pastor que tá falando sobre isso, né? Então... o pessoal chama ele de sociólogo porque ele fala dessas coisas da sociedade e tal, desses fenômenos da sociedade. E agora é tatuagem. Para o Campeonato Mundial de Rugby. Lá, as tatuagens... É isso aí, no Japão, na Rússia. Ásia inteira e Rússia, querendo ou não, se você olhar geograficamente, a Rússia está localizada no continente asiático. Então, inclusive chamam Eurásia. Eu acho que, cara, de Berlim pra lá, a tatuagem é muito feio, muito mal visto. Só que no Japão é coisa pesada. Tá? Você vê que as pessoas com tatuagem, mulheres com tatuagem do Japão, elas estão aquelas salas de karaokê que todo mundo sabe bem o que é. Tatuagens estão... Ele tá deixando implícito que lá nessas culturas mais orientais, as mulheres que geralmente são tatuadas, elas trabalham como prostitutas, é isso, casa de massagem. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Associadas ao crime organizado. Isso não se dá apenas no Japão. O pessoal da Yakuza, a máfia chinesa. Um símbolo de pertencimento a gangues. Desde tempos remotos, tatuagens estiveram presentes também em religiões pagãs. Por isso, Deus vetou... Eu já citei 50 mil vezes esse versículo aqui de Levítico 19:28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse é o principal versículo que os detratores da tatuagem usam para justificar o não uso da tatuagem. Então, quem não gosta da tatuagem vai usar esse versículo. Deu para entender? Então, e aí vai entrar a discussão que eles vão entrar agora. Esse versículo, ele se aplica hoje ao tempo de hoje. Esse versículo era uma coisa só do Antigo Testamento. Existe algo por trás desse versículo que não seja só a literalidade, a palavra escrita, né? Que Israel fizesse o mesmo. Deus não queria que seu povo se identificasse com essas religiões. Há sempre a polêmica em relação a este texto. Isso vale para hoje? Tolice debater isso. O princípio é: vocês não devem se identificar com práticas de homens pagãos. Somos um povo diferente. E claro, isso continua valendo. E essa questão de identificação... Rapaziada, homem pagão, em outras palavras, é satanismo. Exatamente. Eu não sei qual é a perspectiva a partir da qual ele está levantando essa discussão, mas é isso aí. O paganismo é satanismo. Porque não existe neutralidade espiritual. Não existe isso. Isso não existe. Isso é uma ficção. Inclusive, cada vez mais, hoje em dia, está se falando a respeito da volta do paganismo. Existe já
cultos. Existem cultos já, especialmente na Europa, nos países nórdicos. Ou está havendo uma ressurgência, um reavivamento, por assim dizer, de cultos pagãos a entidades pagãs e religiões pagãs, inclusive com sacrifícios e tudo mais. E quer dizer que deixou de ter em algum momento? Particularmente eu não acho isso, mas com a secularização da Europa, como eu já disse, não existe vácuo de poder. Com a secularização da Europa, as pessoas abandonando o evangelho na Europa, o paganismo volta, as trevas avançam novamente. Então, é exatamente isso. Paganismo é satanismo. Não tem Deus no meio. Tá ligado? Então... Como assim? Inclusive, divindades antigas estão voltando à vida. Divindades antigas de 2000 anos atrás, lá nas regiões nórdicas e tal, 1000 anos atrás nas regiões nórdicas, essas divindades estão voltando. Divindades pagãs que haviam sido meio que suplantadas pelo avanço do evangelho, da cultura cristã na Europa. Agora que a Europa está se tornando pós-cristã e cada vez menos cristã, essas entidades estão voltando, esses cultos a essas divindades estão voltando. Deuses mortos, deuses pagãos mortos estão voltando à vida, né? Nesse sentido. É o outro lado. Tipo, Deus é o lado de cá e paganismo sai tudo pra lá. É muito interessante. Como as tatuagens... Cara, esse bagulho que eu entrei na cabeça das pessoas sobre mulheres de tatuagem, vocês acham que é brincadeirinha, que eu faço isso por engajamento. Não, cara. Tem base, tem estudo, tem experiência de vida. Cara, tipo, é muita coisa entrelaçada. Não é engajamento, não é brincadeira. Tatuagens historicamente estão associadas a religiões pagãs e a gangues. Jovens que faziam tatuagens o faziam como um símbolo de rebeldia. Era um grito de independência. Já falei aí, ó. A exceçãozinha que eu abro cara, quem fez tatuagem abaixo dos 18 anos, como um grito de rebeldia, e fez uma, e se arrependeu. Eu conheço gente que se arrependeu amargamente de ter feito a tatuagem. Eu tenho um amigo que ele fez uma tatuagem, inclusive uma tatuagem com simbolismo evangélico. Ele botou um leão aqui e ele se arrependeu. Hoje ele disse que ele se arrependeu. Pelo menos até a última vez que eu conversei com ele, ele tinha se arrependido. E aí ele ainda dizia assim, eu só não me arrependo mais, com mais frequência, melhor dizendo, porque eu esqueço que ela existe, né? Então, tem gente que esquece que a tatuagem existe no seu próprio corpo e por isso não se arrepende mais. Mas é uma coisa extremamente comum pessoas se arrependerem de tatuagens que fizeram quando estavam debaixo de uma motivação que já passou na vida delas. Isso é uma coisa extremamente comum. Você estava num tempo da sua vida, às vezes, via de regra, com a motivação errada, porque tem muito esse negócio da motivação, galera. Qual é a motivação? Qual é a motivação que te leva a fazer uma tatuagem, a riscar o teu corpo? Né? E aí ele falou aqui de gente problemática. Talvez ele vai falar um pouco mais à frente, mas vamos continuar aqui. Eu tenho alguma coisa a dizer sobre esse lance de gente problemática que se tatua como uma forma de escapismo, uma forma de fugir da realidade, né? Um escapismo da realidade que é difícil de aguentar. E aí o cara acha meio que um hobby para suportar a sua vida, a sua própria vida. Aí não entra naquela categoria de tipo... aquela categoria sub-humana que eu tenho descrito ultimamente. Ao longo da história, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de contracultura, marinheiros, presidiários e veteranos de guerra. Disse... Contracultura, se você olhar como... Cara, pensa aí, uma pessoa esquerdista, vegana, que estudou humanas, exatamente, fez estereótipo, faculdade e tem piercing no nariz. Tem tatuagem também. Cara, você vai imaginar alguém com tatuagem. É verdade.
Essa é a contracultura atual. Disse Débora Bresser. É exatamente tatuagem isso. Foi símbolo de contracultura. Contra que cultura eles lutavam? Deus! Ora, contra a cultura cristã. Isso! Que moldou o Ocidente. Mas a moça que fez um unicórnio no calcanhar, ela está mesmo pensando em combater Cristo? Nem todas, mas algumas sim. Cansada da opressão cristã, recebida por meio de seus pais, a Rogerinha foi para a faculdade. Rogerinha. Ai, meu Deus. Esse nome é muito bom. A Rogerinha se revoltou. Geralmente a Rogerinha ou o Rogerinho... Pessoal, isso aqui é verdade, tá? Geralmente tem problema aí. Geralmente tem um problema por trás. E não tem como negar isso. Não há como negar. Às vezes não é um problema, tipo assim, um problema, aqueles problemas gritantes, aqueles problemas escandalosos ou pecados escandalosos. Mas sempre tem alguma coisinha ali. Às vezes é um problema de relacionamento. Eu conheço uma pessoa que ela é tatuada e tal. E é uma pessoa aparentemente, uma boa pessoa. Uma pessoa aparentemente que tem um bom caráter, mas ela tem problema de relacionamento. Então sempre vai ter algum probleminha ali atrás. Sempre tem algum probleminha e esse probleminha vai apontar para a motivação errada que fez aquela pessoa se tatuar, se rabiscar. E além de que é associado ao estereótipo, foi o que ele falou aqui. E qual é o estereótipo quase sempre? Do esquerdista, do chechelento, do cara que não toma banho, do cara que tem problemas ideológicos e tal. E geralmente é isso que se associa. Ou seja, a tatuagem tira a sobriedade. A tatuagem tira a sobriedade. Isso é verdade. E aqui eu não vou dizer que a tatuagem é errada em si, mas você tem que eu sempre digo isso. Você tem que observar a motivação. O que te leva a se rabiscar? Qual é a motivação do seu coração? É para glorificar Deus ou é para se exibir? Afinal de contas, não faz sentido você fazer uma tatuagem para não se exibir ou para não exibir essa tatuagem, né? Então é isso. Eu acho que é um bom ponto de partida. Qual é a motivação? E aqui ele está explicando, né, que em muitos casos é uma motivação anti-Deus, anticristã. É uma insurgência contra um padrão de sobriedade instituído por Deus. Cansada da opressão cristã recebida por seus pais. É isso aí, rapaziada. Tatuagem é você se rebelando contra alguém da sua família. Por isso alguma ordem instituída. Quem teve pai presente não tem tatuagem. Não precisou fazer tatuagem. Essas tiradas do Ryan, elas são engraçadas. Não quer dizer que eu concordo, tá? Não quer dizer que eu concordo, mas são engraçadas. Mulher principalmente, e homem também. Mas assim, eu não pego tanto no pé de homem com tatuagem. Porque, cara, eu não vou comer homem, eu não vou casar com homem, eu não vou fazer filho em homem, então foda-se. Bota tatuagem. Mas eu não contrato homem com tatuagem. Não contrato gente com tatuagem pra minha empresa. Vamos continuar aí. Ouviu sobre o admirável... E muitos empresários pensam exatamente igual a ele. Por quê? Porque a tatuagem não passa sobriedade. Eu tenho dito isso muito pra Lorena, pra minha esposa. Eu falei, amor, tatuagem não traz sobriedade. Tatuagem não passa uma ideia de sobriedade. E essa, aparentemente, é uma opinião que é compartilhada por grande parte das pessoas. Por quê? Porque existem padrões estabelecidos, pessoal. É isso. Existem padrões de aceitabilidade social. E esses padrões, eles não existem como uma forma de opressão. Mas, e aqui eu vou fazer um debate um pouco mais filosófico, mas não é uma forma de opressão. As pessoas aceitam aquilo que é padrão porque isso é enraizado na criação. A nossa pele nasceu tão limpinha, né? Então, eu acho que é uma boa forma de se pensar isso. Então, o estranhamento que as pessoas às vezes têm com esse lance de tatuagem tem a ver com o estranhamento a tudo aquilo. As pessoas estranham tudo aquilo que distorce as coisas como elas são e como elas foram criadas. É uma boa forma de
pensar sobre isso. Então vamos lá. Vamos continuar. Um mundo novo da esquerda e, não tendo coragem o bastante para morrer de maneira revolucionária, fez um gesto silencioso de protesto, uma tatuagem. Mas ainda que nenhuma dessas pessoas tenham feito isso por conta de rebeldia, muitos o fazem por pura modinha, e uma modinha ruim, o vulgar ganhando lugar da nobreza. Em seu livro A Rebelião das Massas, Gasset retrata o fenômeno do homem comum que rejeita ser liderado. Antigamente, o homem médio sabia de suas limitações e aceitava ser conduzido. Hoje, ele não apenas se rebela, curvar aos nobres, como deseja levar sua vulgaridade por todos os lados. A alma vulgar, sabendo-se vulgar, tem o denodo de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe por toda a parte. No passado, o que ele está querendo dizer aqui é: o cara que é vulgar, ele acha que ele tem o direito de mostrar e impor e exigir a vulgaridade dele que seja aceita por todas as outras pessoas. É o cara que aquele cara que tá errado, mas acha que tem o direito de que as outras pessoas achem que aquilo que ele tá errado seja certo. Então eles querem que as outras pessoas aceitem o erro delas, né? É isso. Homens capazes, inteligentes, piedosos produziam obras belas na música, na poesia, na literatura. E esse padrão de belo descia às camadas mais inferiores da sociedade. Hoje, as camadas mais inferiores, as gangues, as religiões pagãs, fazem sua feiura e essa feiura vai subindo até a elite do... Isso. Antigamente era de cima para baixo, agora as classes baixas, os criminosos, os drogados, as putas, fazem isso aqui mesmo. A cultura deles, ela acaba subindo. E hoje em dia eu vejo, mulher de classe média com tatuagem, fazendo job. Exatamente. Classe média alta. Exatamente. Por quê? Rebelando contra Deus, a tradição. Sim, é exatamente isso. A própria família. Exatamente. Cara, é isso que explica, inclusive, a questão do Oruan. Vocês já ouviram falar do Oruan? Coloque aí nos comentários. Inclusive, pessoal, até agora eu não pedi, mas eu vou pedir. Se inscreva no canal, ative as notificações aí. Dê o like, mande esse vídeo pra alguém. Vocês já ouviram falar do Oruan? O filho do líder e do chefe do Comando Vermelho, que se tornou uma estrela pop aqui no Brasil, cantando trap. E ele, muito bem relacionado com pessoas ricas e influentes, tem feito a cabeça de muitas pessoas com uma música que é uma porcaria, objetivamente falando. Então essa música que é porcaria, que é feia, ela é objetivamente feia de um ponto de vista estético, agora está formando a mente de muitos jovens. Jovens ricos, jovens com condição, jovens que têm acesso a mais educação, então, e aí que vão se tornar elite, e aí essa elite está com a cabeça corroída com tanta porcaria estética. Por quê? Porque não existe neutralidade na estética. A arte, o visual não é neutro, né? Não existe vácuo de ideias dentro da arte. Você sempre está passando uma imagem, ou uma imagem feia, sem sobriedade, e eu acho que em muitos casos aí se encaixa a questão da tatuagem, como é uma mensagem bonita, uma mensagem sóbria, uma mensagem estável, uma mensagem bonita, entendeu? É isso. Cara, gostei desse maluco aqui, Pastor Rodrigo. Deus, a tradição, o cristianismo, a própria família. Cara, gostei desse maluco aqui, Pastor Rodrigo Mocelin. Gostei muito dele. Vou olhar mais o conteúdo desse camarada aqui. Se você aí segue o Pastor Rodrigo Mocelin, coloca um link aí de algum vídeo dele para eu reagir. Gostei dele. Agora você, cristão, vai me dizer que a beleza é relativa? Que não há padrão de beleza? Que as tatuagens não são feias, pois tudo é questão de gosto? Isso é interessante porque a relativização da beleza surge juntamente com a relativização da justiça. Claro,
Como sugeria Platão, beleza e justiça são inseparáveis. Todos sabemos disso. Até a dona Joana, que jamais chegou perto de A República de Platão, quando ela quer dar um sermão no seu filho, ela diz: Joãozinho, isso é feio. A fé cristã é cheia de absolutos. Mas se não há Deus, não existem certo ou errado. Concordam ateus como Richard Dawkins, Nietzsche, Sartre e o cristão Dostoiévski. Só o Sartre é muito vesgo, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Sem noção de absolutos morais, também se perde a noção de padrão de beleza. Sem certo e errado, sem feio e belo. Aí, funk e música clássica são a mesma coisa. Este urinol, exposto como obra de arte, é tão belo quanto a Capela Eu acabei de falar do funk aqui. Sistina de Michelangelo. E essa moça toda tatuada é tão bela quanto essa outra moça aqui. É só questão de gosto. Afinal, tudo é relativo. Ai, galera, ele falou aqui, o cristianismo é cheio de absolutos. E é verdade. E Deus, ele é um padrão absoluto a partir do qual todas as outras coisas são medidas. Ou seja, o mundo, ele tem absolutos. A criação e os padrões da criação têm absolutos. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Deixa aí nos comentários se dá para entender o que eu estou falando. Então, o mundo tem absolutos. Então, a nossa pele, a forma como nós nascemos, o nosso corpo, ele é esperado que nós sejamos de um certo modo. Por quê? Porque o padrão da criação é absoluto. Porque Deus, que é um ser absoluto, ele criou as coisas de acordo com o seu caráter. Isso aqui é uma provocação filosófica interessante. Então, quando as pessoas... Então, isso explica, melhor dizendo, por que as pessoas sentem estranheza quando olham coisas que não são como foram criadas, entendeu? É isso, é isso. Olha essa mulher aqui, ó. Por que a gente sente estranheza quando a gente... Deixa eu botar aqui. Por que a gente sente estranheza quando a gente olha a cara dessa mulher aqui? Porque não foi... Porque a gente vê que não foi isso que Deus criou. Não foi essa estética que Deus criou. Entendeu? Cara de Ryan. É tão bela quanto essa outra moça aqui. É só questão de gosto. Afinal, tudo é relativo. Que nojo, mano. E volta ali, editor. É feio, ó. A moça toda tatuada, ela apagou as tatuagens, continuou feia. Sim. Olha lá. Os grandes artistas do passado estavam cientes de que a vida humana é cheia de caos e sofrimento. Mas eles tinham um remédio para isto: beleza, que confere consolo em meio à tristeza e afirmação na alegria. O belo é um dos elementos divinos para nos fazer transcender. Com a queda, a existência é pura desordem, caos. Olha que coisa feia. Cara, olha isso. O pastor, ele conectou a tatuagem com essa sujeira aqui visual. Sim. De pichação. Sim, pichação é feio. Ele tá... Pichação é feio na rua. E aí quando você vai pra rua que tá pichada, você se sente opresso, oprimido. Por quê? Porque a feiura nos oprime, enquanto que a beleza nos eleva e nos faz transcender. A beleza e a feiura são questões objetivas. Não é relativo, é objetivo. Certo. Deus te deu um corpo belo. Igual, o homem construiu esse prédio aí com as paredes limpas. Aí veio alguém da contracultura, começou a sujar e botar pichação alguém ali. Revoltado. Belíssima comparação, o pastor Rodrigo Mocelin. E feiura. O belo seria uma das maneiras de superar, enfrentar, ir além de um mundo cheio de cardos e abrolhos. Quando um cantor compõe uma linda canção que possui complexidade e harmonia, o belo nos emociona. O complexo nos lembra da profundidade da existência. E a harmonia nos remete ao fato de que possuímos propósito. É a tatuagem e a crise da beleza. Acho que vai ser o nome do vídeo. A tatuagem e a crise da beleza. Ou seja, sempre havia um motivo para se fazer qualquer coisa, que para os cristãos era a glória de Deus. Mas pastores adeptos das tatuagens acham que, desde que não haja motivações negativas para fazer uma tatuagem, o motivo nenhum moraliza o imoral. Ou seja... Não, mas aí é que tá. Pastores que dizem que a tatuagem ela é uma coisa boa se for com uma motivação boa, a questão é qual é a motivação boa?
a motivação é para a glória de Deus, então só Deus deveria ver. Se não é uma coisa criacional, é uma coisa que eu estou colocando, só Deus deveria ter e não descaracterizar aquilo que ele criou. Não é não? Então, se é para mostrar e se a motivação... Assim, vamos ser sinceros, a motivação de todas as tatuagens é o que? Esconder ou é mostrar? E geralmente, mulheres especialmente, que mais têm tatuagens, mais mostram. E homens também, o que é mais ridículo ainda. E aí, se a motivação é sempre mostrar, bem aí já tira as duas coisas essenciais, que é a modéstia, que deve ser uma virtude cristã cultivada a todo custo. Mulheres e homens cristãos devem ser modestos por uma ordem divina, e a sociedade se beneficiaria se fosse mais modesta, se vestisse com mais modéstia. E a outra coisa que vai embora também é a sobriedade, porque eu acabei de falar aqui que nego que tem tatuagem não passa sobriedade. Não estou dizendo que tem algo errado dentro dessa pessoa, geralmente, né, tem alguma coisa errada, mesmo que seja um probleminha de relacionamento, mas aí não passa sobriedade. Entendeu? Por isso que o pessoal não contrata. É isso. Ou seja, eu simplesmente quis fazer, que é exatamente a expressão do homem moderno, que sem Deus acredita não precisar de nenhum motivo. Sua vontade é o seu Deu decálogo. vontade. É certo o que eu gosto, é errado o que eu detesto. Parece aquela frase do Raul Seixas: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a sociedade alternativa. O Raul Seixas era satanista. O Raul Seixas era claramente satanista. Por isso que ele fazia essas músicas satanistas. Graças a Deus eu nunca gostei de rock nacional. Eu acho que a grande parte deles eram todos satanistas. Talvez não conscientemente, mas ateísmo é satanismo, a gente acabou de ver aqui. Pô, e ele cita Aleister Crowley, que é um dos maiores satanistas aí da história. Aleister Crowley foi um dos maiores satanistas da história. Esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Aleister Crowley. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, foi um dos maiores satanistas do século XX. Deixa eu ver quando é que ele morreu. Peraí. 1947. E ele foi um dos maiores influenciadores dos Beatles. Depois você pesquisa aí a história do Aleister Crowley. E essa crise, inclusive, foi ele que falou. Deixa eu ver se foi ele que falou. Tudo é da lei. Foi o Aleister Crowley que criou essa frase. Faze tudo o que tu queres. Deixa eu botar aqui. Opa. Faze tudo o que tu queres. Perdão. Faze tudo o que tu queres, há de ser o todo da lei. Essa frase, que é a base do Magic de Aleister Crowley, está no livro da lei, né? Escrito no Cairo, em abril de 1904, o livro da lei é a chave para o pensamento do mais famoso mago satanista do século XX, que influenciou uma gama de artistas que influenciaram o homem moderno. Vocês veem agora por que esse canal é importante? Porque eu estou formando a ideia de vocês. É isso. Eu estou formando a ideia de vocês. Então, eu já formo isso aqui na igreja, questão no pensamento bíblico, de uma cosmovisão cristã a respeito do mundo, mas eu também estou formando o pensamento de vocês que têm esse tempo e essa bondade de me ouvir, né? Então é isso. O cara, esse satanista aqui chamado Aleister Crowley, ele influenciou o pensamento de muitos artistas, incluindo os Beatles. Inclusive parece que... Deixa eu botar aqui. Beatles... Crowley. Tá aqui, ó. É uma das pesquisas mais feitas, provavelmente. O Crowley, esse satanista, ele tá aqui, ó. Não dá pra ver, mas ele tá aqui na capa do álbum dos Beatles. Entendeu?
talvez a banda mais influente da história da humanidade foi influenciada filosoficamente por um satanista. É por isso que, então, Crowley tem uma ligação do pensamento do Aleister Crowley, que foi satanista, com a crise da estética que descamba nessas tatuagens ridículas que a gente vê hoje aqui. Pessoal, é isso. Deixa eu voltar aqui. Santos. Opa, não, esse aqui. Tudo se conecta. A tatuagem ataca a modéstia. O cristão tem aquele desejo de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. É chamado a se sentar na última fileira, evitando assim se autopromover. As tatuagens são o oposto disso. Elas chamam a atenção. E pior, chamam a atenção para o seu corpo, ao invés de para as suas virtudes. É normal ver um cristão sem camisa, apenas para mostrar sua tatuagem. É exatamente o que eu falei. De liberdade em relação a esses cristãos fariseus, criadores de regras inúteis. Por tudo isso, para mim, tatuagem é pecado. É o baixo subindo ao trono, o feio ganhando ar de beleza e o exibicionismo tomando o lugar da discrição. Eita caralho, que pesado. Mas concordei com o camarada aí. Quero saber a sua opinião sobre a opinião desse cara. E, mais uma vez, se você quiser que eu reaja a alguma coisa, faça favor de colocar o link aqui embaixo. Lembrando que eu vou dar prioridade às... Beleza, pessoal. Já ouvi tudo que eu queria ouvir. Deixa a sua opinião aí também nos comentários. O que você acha da tatuagem? O que você acha de fazer tatuagem? Se você concorda, discorda, se você quiser me dar um hate, deixa aí nos comentários. Mas se você quiser também, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Ative as notificações e deixe seu like. Deus abençoe, até a próxima.